35 graus negativos lá fora. Escuridão absoluta. E para o pequeno almoço, a sua tarefa é caçar uma besta de 3 toneladas com presas de 2 metros de comprimento. O mais surpreendente, este era apenas um dia comum para o homem antigo, há 30 mil anos. Isto não é o enredo de um filme de sobrevivência, é a crônica de uma resiliência gravada no gelo. Uma investigação sobre como o Homo sapiens, o Cro-Magnon, sobreviveu onde o Neandertal pereceu. Qual era o seu guião secreto para resistir à idade do gelo? E o que faziam eles melhor do que qualquer outra espécie humana no planeta? Esqueçam as imagens de cinema, as peles sujas e os grunhidos guturais. A realidade era infinitamente mais complexa e fascinante. Esta é a história de um povo que criou arte nas profundezas da terra, que inventou a moda por necessidade, que construiu os primeiros assentamentos e que lançou as fundações de toda a civilização moderna. A madrugada da Idade do Gelo. Dentro da gruta, a escuridão ainda reina, mas uma fogueira moribunda oferece uma luz fraca e, mais importante, calor. O nosso protagonista, a quem chamaremos simplesmente de caçador, abre os olhos lentamente. Tem cerca de 25 anos, uma idade de maturidade e respeito na sua era. Com 1,85 m de altura, a sua compleição é musculosa, a testa alta, o queixo proeminente. Se o lavássemos, barbeássemos e vestíssemos com roupas contemporâneas, não o distinguiríamos de um homem comum no metropolitano. Mas existe uma diferença abissal. Este homem possui uma força inimaginável, os seus músculos temperados por anos de caça e privação. A análise dos seus esqueletos revela um registro brutal. Múltiplas fraturas e lesões graves, todas elas curadas. Um testemunho da robustez do seu corpo e do cuidado da sua comunidade. Estes homens e mulheres enfrentavam predadores cara a cara e quase sempre saíam vitoriosos. O caçador ergue-se e observa o seu lar. Não é a caverna imunda dos filmes. Aqui vive uma comunidade de 40 almas, homens, mulheres, crianças. Nas paredes pendem peles de animais. As ferramentas estão dispostas com ordem. Várias fogueiras ardem em pontos estratégicos. O ar está impregnado com o cheiro a fumo, a carne assada e, inevitavelmente, a corpos que não conhecem o duche diário. Mas este é o odor da sobrevivência, o cheiro da família, o cheiro de casa. Aqui reside uma das chaves do seu sucesso. Uma divisão de trabalho que tornava as suas comunidades incrivelmente eficientes. Enquanto os homens se preparavam para a caça, as mulheres dedicavam-se a tarefas não menos vitais. Recolhiam raízes e bagas comestíveis, preparavam os alimentos e coziam as roupas. E sim, elas coziam. Não se limitavam a lançar pele sobre os ombros. Este é um ponto de viragem crítico na história da humanidade. Uma das razões fundamentais pelas quais os Cro-Magnon prosperaram e os Neandertais se extinguiram reside na qualidade do seu vestuário. Os Cro-Magnon aprenderam a fabricar roupas justas e isolantes, utilizando agulhas de osso e tendões como fio, a partir das peles de animais pequenos e de pelo denso. Coelhos, raposas, martas. Os arqueólogos encontram os ossos destes animais em abundância nos seus acampamentos. Os neandertais, em contraste, simplesmente drapeavam peles grosseiras sobre o corpo. O resultado era fatal. Congelavam mais depressa durante as emboscadas de caça. As suas crianças adoeciam e morriam com maior frequência devido ao frio. E o seu dia de trabalho útil era reduzido a meras horas de luz e calor relativos. A agulha de osso, uma invenção aparentemente humilde, foi uma das tecnologias mais revolucionárias da pré-história. Não unia apenas peles. Unia uma família, protegia uma comunidade e tecia o fio frágil da sobrevivência que, ao longo de milênios, se tornaria o tecido da própria civilização. Num mundo forjado em gelo, a sobrevivência não era uma questão de força bruta, mas de engenho. E o primeiro baluarte contra a extinção foi tecido, não em salas de tear, mas em cavernas escuras,
sob a luz bruxuleante de fogueiras. A roupa de qualidade, uma tecnologia revolucionária, salvou os nossos antepassados do abraço letal da era glacial. Ao romper de uma manhã gélida, um caçador prepara-se. Veste o seu casaco de pele, que é, em si, uma obra de arte funcional. Um mosaico preciso de 10 pequenas peças de pelo, meticulosamente cozidas com agulhas polidas de osso. Os fios não são de algodão ou lã, mas de tendões de animais, resistentes e flexíveis. As suas pernas são protegidas por calças e polainas de couro curtido, e os pés por botas de pele forradas com erva seca, um isolamento simples e genial. Cada peça foi criada não por uma máquina, mas pelas mãos da sua companheira e das suas irmãs, durante as longas e imóveis noites de inverno. Agora, o verdadeiro propósito do dia revela-se: a caçada. Hoje, a comunidade não persegue presas menores. O alvo é um colosso da Idade do Gelo. Sim, um verdadeiro mamute lanoso. Caçar um animal desta magnitude não é um ato de impulso, mas uma operação militar cuidadosamente planeada, envolvendo os 20 melhores caçadores do clã. Eles possuem uma arma secreta, uma vantagem tecnológica que os neandertais nunca dominaram em pleno: o propulsor de lanças. Uma simples vara de madeira com um gancho na extremidade que funciona como uma extensão do próprio braço humano. Esta alavanca aumenta o alcance e a potência do arremesso em 3 vezes. Imagine a diferença tática. Em vez de se aproximar a 3 metros de uma besta de 3 toneladas, arriscando a vida a cada instante, é possível atacar de uma distância de 30 metros. O grupo emerge da segurança da caverna. Diante deles, desdobra-se uma paisagem que a terra moderna esqueceu. Uma estepe gélida, coberta por uma manta de grama rija e arbustos retorcidos. Ao longe, pastam manadas de renas. Mais além, a silhueta inconfundível de um rinoceronte lanoso recorta-se contra o horizonte pálido. No céu, abutres gigantescos descrevem círculos lentos, sentinelas pacientes da vida e da morte. A temperatura é de 20 graus negativos, mas os Cro-Magnon não tremem. As suas roupas são a sua armadura contra o frio. Cada caçador tem um papel definido. Os melhores batedores avançam, lendo os sinais na neve como um livro aberto. E ali estão eles, os rastos do mamute. Um macho, solitário, com cerca de 40 anos. O alvo ideal. Os machos mais velhos são mais lentos, frequentemente separam-se da manada e são mais fáceis de conduzir a uma armadilha. Aqui se revela a genialidade da sua estratégia. Os Cro-Magnon não corriam cegamente atrás dos animais. Eles utilizavam uma sinfonia de conhecimento, a psicologia da presa, o domínio do terreno e um trabalho de equipa impecável. O grupo divide-se. Uma parte, equipada com tochas e fazendo um ruído ensurdecedor, começa a empurrar o mamute numa direção específica. O animal, em pânico, foge do barulho e do fogo, correndo exatamente para onde os caçadores querem, em direção a um penhasco onde o segundo grupo aguarda em silêncio, com as lanças preparadas. A besta é imensa, resiste com um desespero primordial. Mas 20 lanças, arremessadas quase em simultâneo de uma distância segura, fazem o seu trabalho. As pontas de sílex perfuram a pele grossa. O gigante tomba. A caçada terminou. É uma vitória, não um ato de crueldade, mas a afirmação da vida contra um mundo implacável. Agora, o verdadeiro trabalho começa. Toda a comunidade se desloca até ao local. Os homens esquartejam a carcaça com facas de pedra, lâminas de obsidiana tão afiadas que cirurgiões modernos ainda hoje estudam as suas propriedades de corte. As mulheres recolhem a carne em sacos de couro, enquanto as crianças ajudam a transportar as partes mais leves. Nada é desperdiçado. A carne garantirá comida por semanas. Os ossos serão matéria-prima para novas ferramentas e armas. A pele tornar-se-á em roupa ou na cobertura de uma nova habitação. As presas, marfim da Idade do Gelo, serão transformadas em objetos de incrível beleza e função,
desde componentes de propulsores a estatuetas que sussurram histórias de um mundo espiritual complexo. Ao anoitecer, a comunidade reúne-se em volta da fogueira central. O caçador mais velho levanta-se. Com gestos e palavras, ele não apenas relata, mas revive a caçada, tecendo a história do dia na tapeçaria da memória coletiva. Naquele fogo, sob o olhar das estrelas da Idade do Gelo, a humanidade não estava apenas a sobreviver. Estava a aprender a ser humana. Na penumbra bruxuleante da caverna, o dia de caça termina. A linguagem dos Cro-Magnon, já complexa e capaz de articular ideias abstratas, cede lugar a uma comunicação mais antiga, mais visceral. Um gesto, um olhar, a tensão de um músculo no rosto. Tudo transmite significado. Muito é compreendido sem que uma única palavra seja dita, num silêncio partilhado em torno do fogo crepitante. E então, a magia manifesta-se, de forma literal. Um dos caçadores ergue-se. Das suas posses, retira fragmentos de carvão e pedaços de ocre vermelho, pigmentos arrancados à própria terra. Sob a dança das tochas, aproxima-se da parede de rocha fria, uma tela ancestral à espera de uma história. E a história começa a ser contada. As suas mãos, tingidas de negro e sangue, dão vida à caçada do dia. Linhas firmes e seguras traçam a silhueta colossal de um mamute. E ao seu redor, as figuras ágeis dos caçadores, lanças em riste. Isto transcende a mera arte. É um ritual sagrado, um ato de feitiçaria simpática. Ao capturar a essência da presa na rocha, eles acreditam capturar o seu espírito, assegurando o sucesso da próxima incursão no mundo gelado lá fora. As pinturas rupestres da Europa, em cavernas francesas e espanholas, permanecem um testemunho desconcertante desta mestria. A sua perfeição anatômica, o seu dinamismo e a sua profundidade emocional são de tal ordem que até os artistas modernos se sentem humildes perante o gênio dos seus antepassados. A noite aprofunda-se. Junto às chamas, alguém agita um objeto invulgar. Uma pulseira feita de ossos de mamute, polidos pelo uso. Cada movimento produz um som rítmico, seco, talvez a primeira percussão, o primeiro pulsar de uma música que ecoa através dos milênios. Num canto mais resguardado, uma jovem mãe amamenta o seu filho, um pequeno corpo envolto em peles quentes, protegido do frio implacável. Perto do calor, dormita uma criatura de transição. O primeiro lobo a trair a sua alcateia pela promessa do fogo e dos restos de carne, o ancestral domesticado do cão, um companheiro improvável nesta saga de sobrevivência. O caçador-artista, exausto, deita-se sobre a sua cama de peles. O amanhã é uma promessa incerta, mas a sua mente já o planeia. Talvez vá verificar as armadilhas para lebres que montou na floresta. Ou talvez se dedique a fabricar uma nova lança, unindo com mestria uma ponta de sílex a uma haste de madeira. Ou, quem sabe, iniciará uma jornada até uma comunidade vizinha para negociar. Sim, os Cro-Magnon comerciavam. As suas redes de intercâmbio estendiam-se por centenas de quilômetros. Arqueólogos descobrem em certas regiões ferramentas feitas de sílex, conchas marinhas e pigmentos cuja origem se encontra a uma distância prodigiosa. É aqui que reside a diferença fundamental que selou o destino dos seus primos evolutivos, os Neandertais. O Neandertal era a personificação da força individual, um sobrevivente solitário e robusto. Num confronto físico, 1 a 1, talvez levasse a melhor sobre um Cro-Magnon. Mas a história não é escrita por duelos individuais. Um grupo de 20 Cro-Magnon, a funcionar como um organismo único, com estratégia, comunicação e um objetivo comum, superaria sempre um grupo de 20 Neandertais. Os Cro-Magnon eram uma equipe. Foram eles que ergueram os primeiros acampamentos estruturados, que inventaram o arco e a flecha, que conceberam o propulsor de lanças para aumentar o alcance e a força do arremesso. Aprenderam a cozer o barro, criando a primeira cerâmica. Deram forma ao invisível, criando arte, música e os primórdios da religião.
Estas pessoas não se limitavam a sobreviver. Elas criavam. O dia termina como começou, no calor da comunidade, na segurança da caverna, sob a proteção do fogo. Cada dia que viveram foi um passo em direção ao futuro. Cada invenção, cada pintura na parede, cada história contada à volta da fogueira, cada criança que nascia e sobrevivia neste mundo agreste, tudo isso foi um elo na corrente que nos trouxe até aqui. Eles sobreviveram à Idade do Gelo não por serem os mais fortes ou os mais rápidos, mas porque souberam colaborar, criar, pensar a longo prazo e cuidar uns dos outros. Nós somos os seus descendentes diretos. Cada vez que trabalhamos em equipa, cada vez que criamos algo novo, cada vez que partilhamos uma história ou uma ideia, estamos a dar continuidade a um legado iniciado há mais de 30 mil anos, por um grupo de seres humanos reunidos em torno de uma fogueira, dentro de uma caverna. A sua chama, de alguma forma, ainda arde dentro de nós. A nossa viagem leva-nos 30 mil anos ao passado, a um mundo esculpido pelo gelo e pela necessidade. Lá, encontramos os nossos antepassados Cro-Magnon, cuja inteligência florescia sob um manto de adversidade. A vida, desprovida das complexidades modernas, sem impostos ou o ruído do tráfego, pode parecer sedutora. Contudo, esta aparente simplicidade escondia uma luta diária pela sobrevivência num planeta implacável. Cada conforto que hoje consideramos garantido, do aquecimento central à abundância de alimentos, foi conquistado sobre o alicerce da sua resiliência. No final, não foi a força que garantiu a nossa ascensão, mas sim a capacidade de comunicar, de partilhar ideias e de cooperar. Foi a centelha da consciência partilhada que, nascida no coração da Idade do Gelo, nos transformou naquilo que somos.